Olá pessoal, tudo bem? Quero discutir um pouquinho hoje nesse vídeo aqui com vocês as questões de avaliação. Falar um pouquinho de avaliação nesses tempos que a gente está vivenciando de aulas remotas. Porém, para falar sobre isso, antes eu gostaria de falar também, e é necessário que se fale sobre avaliação, de modo geral. Então vamos pensar um pouco na avaliação quando a gente também está na escola, em épocas normais, nos dias presenciais, o que nós pensamos sobre avaliação? Então, o que eu vou propor para vocês aqui é uma reflexão sobre alguns paradigmas prontos em relação às avaliações que nós temos na nossa cabeça e que foram construídos ao longo de toda a nossa vida, por parte de participar dentro de um sistema escolar desde criança e também coisas que possivelmente aprendemos em cursos de formação ou em outros cursos de graduação e de extensão que a gente eventualmente tenha feito. Então, assim, nós somos professores e temos dentro da cabeça da gente, né, cada um de nós, uma construção sobre o que é avaliação que foi construída dentro de nós ao longo da nossa vida, né? Em parte pelo que estudamos e em parte pelo que vivenciamos efetivamente. E aí o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte, né? Em que medida nós vamos reproduzindo modelos prontos de avaliação e de coisas que nós vivenciamos e não pensamos sobre isso muitas vezes. Né? Então o que eu vou propor é para que a gente pense um pouco sobre os paradigmas colocados sobre avaliação e que a gente possa olhar para essa situação pandêmica, né, na situação que a gente está vivendo e procurar tentar, da melhor maneira possível, conseguir fazer algum tipo de avaliação de aprendizagem das crianças nesse momento. Mas que, principalmente, quando a gente voltar à normalidade, vamos dizer assim, às aulas presenciais, seja esse ano ou ano que vem, que a gente repense também, ou pelo menos fique com algumas dessas questões na cabeça em relação à avaliação, tá bom? Então é nesse sentido que eu quero discutir com vocês aqui. Eu vou apresentar alguns slides apenas para a gente seguir essa lógica, tá certo? Mas assim, a priori eu quero então que a gente pense nas avaliações de modo geral. Vamos lá então. Eu vou colocar aqui para vocês para a gente ir pensando um pouquinho. Bom, então aqui ó, né? Avaliação no ensino fundamental em tempos de pandemia. Na verdade, né, a proposta, como eu já disse, é rever alguns paradigmas. Então, a primeira questão que eu quero fazer para vocês é essa. Para que serve a avaliação no contexto escolar? Tá certo? Por que a gente avalia na escola? Né? Aí eu coloquei aqui em laranja uma resposta muito, muito, mas muito mesmo sintética. Tá? Então eu coloquei o seguinte, ó, basicamente a avaliação serve para orientar o trabalho pedagógico do professor, apontar os caminhos para que ele e apontar caminhos para que ele possa promover ao máximo possível a aprendizagem de todos os alunos em relação aos seus conteúdos propostos. Então veja, coloquei aqui assim o básico, feijão com arroz. Mas aí eu vou fazer uma pergunta já, né? De cara, você concorda que a avaliação é para isso? De forma muito, mas muito sintética mesmo? Né? Então essa é uma questão já. Se você concorda, a gente precisa pensar em algumas outras perguntas, como por exemplo, se avaliar é isso, então, qual a medida das avaliações? A prova é a melhor forma de avaliar? Que tipo de avaliação precisamos fazer? Como organizamos os resultados das avaliações? Como saber o que fazer com o resultado das avaliações? Qual a função das notas dentro do sistema escolar? Afinal de contas, elas estão diretamente relacionadas com a avaliação, muitas vezes. Elas evidenciam de fato a aprendizagem dos alunos? Bom, então essas perguntas aqui eu vou retomar elas uma a uma, aos poucos, no decorrer da apresentação. Vamos lá então. Bom, só que antes disso, né, para responder essas questões, a gente precisa pensar numa coisa. A primeira coisa que a gente precisa definir aqui, né, para responder essas questões é, voltando naquele conceito laranja lá que eu coloquei, tá certo? Esse conceito laranja aqui, que eu tinha colocado para vocês, né, basicamente orientar o trabalho pedagógico do professor e apontar caminhos, isso daqui parte de um pressuposto de uma avaliação
formativa, tá? Então, se você tem dentro da sua cabeça, tá, a ideia de uma avaliação formativa, né, a gente vai continuar pensando, porque olha aqui, ó, o que eu vou provocar vocês, qual é a sua concepção de avaliação, né? Que nós temos, que eu falei, que foi construída dentro de cada um de nós ao longo da nossa história enquanto aluno e enquanto professor. E o que nós poderíamos pensar ou colocar no lugar dessas concepções? Ou seja, quais paradigmas a gente poderia desconstruir um pouquinho para construir alguma outra coisa no lugar? Tá bom? Bom, então, você já, antes de mais nada, você já pararam para pensar que a gente avalia tudo e o tempo todo na nossa vida? Será que não? Vamos pensar um pouquinho, ó, né? Olha a roupa da minha colega, ela é melhor que a minha. O vestido azul tá meio desbotado naquele cantinho. A parede da casa tá precisando de uma pintura. O carro está fazendo um barulho estranho. Eu acho que é a roda do lado direito, né? Ou o pneu furou. O Joãozinho não penteou o cabelo hoje. Se eu fosse, ela tingiria o cabelo de preto, ia ficar bem melhor com aqueles olhos verdes e por aí vai. O que eu quero dizer com isso, né? Voltando aqui um pouquinho, essa ideia, né, de que a gente está observando o tempo todo. A gente está observando e avaliando, né? Então, olha, se a parede da casa está precisando de uma nova pintura, é porque eu olhei, observei, avaliei e tenho a resposta. Precisa de uma nova pintura. E aí eu já vou começar a pensar, se for a minha casa, que cor eu posso pintar, que tinta eu vou usar, né? Eu vou considerar os efeitos do tempo, se eu usar essa cor ou aquela, que vai pegar sol, vai desbotar, não vai. Enfim, eu estou avaliando o tempo todo. Isso no dia a dia, na vida da gente, faz parte disso. Então, o que eu quero propor aqui para vocês é o seguinte: partindo desse pressuposto, nós podemos então pensar dentro de um contexto escolar, seja ele de pandemia à distância, ou seja ele presencial, que nós podemos fazer o seguinte: por que nós não usamos essa nossa percepção e observação avaliativa, que eu tenho certeza que todos vocês fazem todos os dias com seus alunos, para avaliar efetivamente o que eles estão aprendendo e principalmente o que nós estamos ensinando, para poder, né, nos ajustar e fazer as alterações e as correções necessárias para que os alunos que não estão aprendendo de forma adequada possam aprender também, tá bom? Então eu vou continuar aqui com vocês. Aqui só um pouquinho, não tem problema. Vamos lá. Então veja, aqui ó. Então como podemos responder aquelas questões todas lá do começo, né? Se estamos observando tudo o tempo todo ao nosso redor, também então podemos estar avaliando os nossos alunos o tempo todo, não podemos? Tá certo? Então, o que a gente precisa, né? Será que a gente precisa de um momento estanque, ou seja, de um momento que eu vou lá e falo para os alunos, olha, agora é a hora da prova, agora é a hora da avaliação, sentado lá, bonitinho, vamos lá, né? Então, essa é uma das questões que a gente precisa pensar e é um dos maiores paradigmas que eu vejo em relação à avaliação. Tá certo? Possivelmente é porque nós não nos damos conta de que estamos avaliando o tempo todo. Então a gente, consequentemente, não faz o quê? Registro dessa avaliação. Você olha, você percebe a dificuldade, muitas vezes você já faz a intervenção para fazer, para ajudar aquela criança a aprender e a entender o que você está dizendo, o que você está tentando ensinar a ela. Muitas vezes ela aprende naquele momento, mostra que aprendeu, mas você não considera isso como um processo de ensino e aprendizagem no sentido que você avaliou, pensou, interviu e resolveu, né? Então, essa é uma questão para a gente pensar. Será que a gente pensa dessa forma? Por que que a avaliação, por que que se eu faço isso, depois eu tenho que dar algum tipo de prova, depois de algum tempo, que sai daquele contexto que a criança estava naquele momento, que ela mostrou que aprendeu, e aí eu ponho num outro contexto, muitas vezes fora da realidade, fora do domínio daquela criança em relação à questão mesmo de percepção dela, e aí às vezes ela erra a questão. Mas será que ela errou, ela realmente não sabia, ou será que ela não conseguiu compreender o contexto daquilo que eu coloquei para ela?
né? Então, veja, são muitas coisas para a gente pensar. Então, assim, então dentro daquela concepção a gente pode pensar, né, alguns paradigmas que a gente vai desafiar aqui, né? Então, como podemos responder essas questões? Então, eu coloquei aqui dia 3, né? Que tipo de avaliação, qual medida das avaliações e como podemos organizar os resultados dessas avaliações. Então, a gente pode, né? Como eu já disse, vocês fazem isso provavelmente, vocês já analisam e já fazem a intervenção no próprio processo, tá certo? Isso é um processo de avaliação, talvez a gente não considere isso como avaliação, mas você avaliou para fazer a intervenção, você não fez uma intervenção da sua cabeça sem pensar, não é verdade? Se você pensou para fazer, porque você em alguma medida olhou para a situação, analisou a situação, avaliou a situação e fez a intervenção. Ainda que isso tudo que eu falei dure uma fração de segundos para você reagir, tá bom? Então, a medida que a gente vai fazer isso, a medida é o tempo todo. É o tempo que você propõe as produções para os alunos. Ele está lá produzindo, você está andando pela sala, está observando, está vendo a produção do aluno e está fazendo a intervenção. E você não vai olhar só o que ele está produzindo, você vai olhar o que o aluno está falando, os gestos, tudo isso dizem também muitas coisas sobre o que ele está ou não aprendendo, se ele está bem naquele dia, se ele está prestando mesmo atenção, se ele está conseguindo se conectar com a proposta de atividade que você colocou. Porque se o aluno não se conectar, não tem aprendizagem, esquece. Né? Vocês aqui que estão me assistindo, se você distrair, estiver aí olhando no WhatsApp enquanto eu estou falando aqui, vai desconectar e não vai entender o que estou falando, com certeza. Tá bom? Então é fato isso. Então a gente precisa buscar essa conexão com os alunos o tempo todo. E principalmente fazendo o quê? Fazendo um registro dessas observações. Isso é avaliar. Você faz lá o registro do que for relevante, você não vai escrever tudo o tempo todo. Para que fazer o registro? Para a gente não esquecer, para ter memória. Né? Afinal de contas, depois de um mês e meio, 2 meses, você vai precisar juntar e olhar para um determinado histórico naquele período, do que você planejou e do que efetivamente o Joãozinho e a Mariazinha conseguiram aprender. Né? E se você faz as intervenções permanentemente o tempo todo, a aprendizagem vai se adequando às necessidades e você vai se adequando às demandas que as crianças vão colocando para você, tá certo? E é lógico que essa memória que você organiza, né, ela também vai te dar a possibilidade de elaborar um planejamento a curto prazo, que é aquela intervenção imediata, a médio prazo, ali na semana, no quinzenal, e a longo prazo, naquele planejamento um pouco maior que você faz com o bimestre, por exemplo. Tá certo? Bom, pensando em tudo isso, então, outra questão, né? A prova é a melhor forma de avaliar? Como que eu vou falar para vocês, né? Não façam provas, né? Existem 1000 provas. E aí eu vou fazer só uma questão. Talvez existam provas demais na escola, né? Aquela prova que é o dia da prova, o dia da avaliação, elas são necessárias? Em certa medida são, por uma questão burocrática e também por uma questão cultural, tá certo? Porém, elas podem nos dar algumas informações importantes sobre a aprendizagem dos alunos? Podem também, mas elas não podem, de jeito nenhum, ser as únicas ou as principais fontes de informações que nós vamos ter em relação aos alunos. Isso não é legal, né? A gente vai ter outros recursos no dia a dia para poder olhar para isso. Então, a prova, ela é apenas uma das coisas que a gente vai ver. E aqui eu queria falar também uma questão importante, né? Porque aí vocês devem estar se perguntando, mas tem provas externas que vêm de tudo quanto é lugar, do governo federal, estadual, municipal, enfim, de tudo quanto é lugar. Realmente é verdade. Essas avaliações externas, elas têm um caráter completamente diferente das avaliações que você, professor, que você avalia seu aluno. Por isso que é preciso repensar esse tipo de prova. Se já existem muitas provas nesse sentido, que vêm externamente para dentro da escola, sistematicamente, você já tem então um instrumento desse tipo. Então você não precisa usar outros, ou seja, você não precisa fazer outras provas. Você vai usar outros instrumentos de avaliação, como esse que a gente acabou de citar, olhando ali a observação do dia a dia do aluno e tudo mais.
E aí você pode sim aproveitar o resultado dessas avaliações externas também para fazer um planejamento. Porém, tem que tomar cuidado, porque se esse resultado chega só no ano que vem, ele não te resolve quase de nada efetivamente, porque as crianças vão passar por você agora. Elas precisam de uma resposta agora, não o ano que vem, nem o mês que vem, nem o mês que vem, é agora a resposta. Então, resumindo, né, eu chamei aqui de novo a atenção porque a avaliação externa ela serve principalmente, eu diria quase que exclusivamente, para fazer política pública de educação. Não serve para outra coisa. Então, você, professor, você, gestor, não deve se preocupar com resultados de avaliações externas nesse sentido. Embora eu sei que exista uma questão cultural e uma questão que valorize demais esses resultados, esses resultados eles são dados e a responsabilidade de resolver os problemas onde eles vão aparecer com os resultados é do gestor público, não é do diretor exclusivamente, tá certo? Não é do professor exclusivamente. É claro que vocês vão olhar, mas vocês estão olhando outras coisas, você tem outras formas de avaliar e vocês precisam dar a resposta para essas crianças muito mais rápido. E vocês também, aí sim, podem pegar os resultados dessas avaliações externas e fazer as reivindicações de coisas que vocês precisam para poder melhorar os resultados. E os governos têm a obrigação de olhar e dizer, olha, aquela região, aquela escola, aquele estado, se for no caso do Brasil, precisa de uma formação, precisa de mais recurso, precisa, sei lá, tá certo? É para isso, é política pública. Então não vamos confundir as coisas. O que eu disse, você até pode usar esse resultado, mas ele não é primordial. O que você vai precisar fazer a sua avaliação, aquela sim, a sua avaliação de preferência, né, o tempo todo, como a gente já disse aqui, o tempo todo e você já fazendo as mudanças e as intervenções necessárias para ir ajudando os alunos. Isso você faz, né? E aí você vai resolver muito mais efetivamente as defasagens dos seus alunos do que ficar aguardando um resultado de uma prova nacional, por exemplo, tá bom? Só para a gente continuar então, é, mais um pouquinho aqui, está terminando. Então veja só, já falei da prova e o próximo. E a nota, né? A nota é outra questão, né? Que já vem engatada com esse assunto de provas. Então, qual é a função da nota dentro do sistema escolar? Aqui tem uma chargezinha aqui, né? Imagina, você com certeza já se colocou na situação desses alunos aqui. Elas evidenciam a aprendizagem dos alunos, tá? Então, dar uma nota 10 ou dar uma nota 0 evidencia efetivamente o que o aluno faz? Né? Essa é uma pergunta, cada um aí vai responder, mas olha, vamos ser honestos, né? Como eu escrevi aqui, função das notas na escola, é, qual seria ela, além de cumprir um papel burocrático? Qual seria ela? Eu sei que ela é valorizada socialmente, por isso que eu falei lá no começo que eu ia provocar vocês aqui a repensar alguns paradigmas. A nota é um paradigma cristalizado na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porém, eu estou colocando aqui uma questão. Para que serve a nota? Vamos lá, vamos responder essa pergunta. De verdade, do fundo da alma, para que serve a nota? De verdade, né? Se eu fosse dar uma nota para cada um dos diretores, dos professores, será que essa nota seria justa? Né? Quais os critérios que eu vou usar? E por aí vai. Enfim, só para a gente pensar. Né? Então a nota ela cumpre sim um papel burocrático. Você dá uma nota, você junta, você faz uma média, você põe no bimestre, depois lá no fim você faz outra nota, põe no bimestre. Ah, tem mais que 5 passou, não tem, ficou, viu? E tá. Isso é justo? Isso de fato revela ou reproduz o que estão aprendendo e toda a complexidade que existe dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula? Né? Então é uma questão. É claro que a gente, por enquanto, não pode extinguir as notas, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a gente pode sim e deveria, na minha opinião, dar menos importância para as notas. Assim como deveríamos dar menos importância para os resultados externos, como eu disse, eles são responsabilidade de quem aplicou a prova, não de vocês. Né? Então, veja, as notas elas vão ser o quê? Elas não significam então deixar de dar nota, mas a gente pode, por exemplo, dar menos importância às notas fazendo o seguinte: é,
mudando algumas atitudes nossas. Então, por exemplo, eu paro de usar a nota como moeda de troca com o aluno. Ah, Joãozinho, se você não fizer não sei o quê, eu vou dar uma nota ruim para você, eu vou dar ponto negativo. Na minha vida escolar, ponto negativo era um inferno. Era controlador de disciplina, em tese era, né? Só que isso tem um efeito colateral, ele reforça a lógica da nota, tá certo? Então, eu posso reforçar as crianças as boas atitudes sem falar de nota. Eu posso usar a nota, eu não uso a nota como forma de coerção, tá certo? Eu não uso a nota como recompensa. Então, eu vou deixar a nota ali, ela é importante em certa medida, os alunos vão ser avaliados em outras coisas fora da escola que de alguma maneira tem uma medição e uma classificação? Tem sim. Então a escola também precisa, eu não estou dizendo aqui que a escola não precisa, a escola precisa também ensinar para os alunos, né, para as crianças que estão no mundo, vamos dizer assim, que existem sim classificação de pessoas o tempo todo na vida da gente. Não estou dizendo que não existe. Porém, a gente não precisa dizer que esse valor é o principal valor da escola. Eu não preciso dizer que eu tenho que ir na escola para tirar uma nota boa. Eu tenho que ir na escola para conviver, para brincar, para aprender, para respeitar, para ser respeitado, para aprender a ser, para aprender a viver e a conviver, para explorar, para descobrir novas coisas, tá? A nota, ela é meramente uma consequência, entre aspas, que você vai atribuir lá depois pelas questões que as crianças vão aprender na escola. Então, não dá para deixar a nota como principal objeto, tá bom? Bom, outra pergunta, né? Como saber o que fazer com o resultado das avaliações? Então, aí é importante a gente deixar claro o seguinte. Então, considerando tudo isso que foi dito aqui, né, e considerando que a gente então avalia o tempo todo, a gente pode avaliar de forma as coisas corriqueiras do dia a dia. Você está vendo, você deu uma atividade ali, você está olhando quem está fazendo, como está fazendo, quais as dúvidas e as intervenções que você já fez. Isso é avaliar. Isso é possível de ser avaliado, isso é possível de ser registrado por você, tá certo? Então é perfeitamente possível, então, no planejamento semanal, reorganizar as tarefas que você, enquanto professor, avaliou naquela semana, né, do que deu certo, do que não deu certo, as dificuldades que você percebeu, as suas estratégias didáticas. Nossa, eu fiz desse jeito, se eu tivesse feito daquele, teria sido melhor, e vai mudando. Então, é dentro desse contexto que o professor vai aprendendo a melhorar a sua forma de dar aula e atingir cada vez mais alunos, tá certo? Então é o que Freire dizia, né? O professor aprende dando aula, aprende com o aluno. O que que ele aprende com o aluno? Ele aprende que eu preciso melhorar, porque o aluno vai me dando uma resposta e eu vou aprendendo a melhor maneira de ensinar esse aluno no dia a dia, tá certo? Então isso é fundamental. Então o resultado das avaliações, considerando elas tanto diárias quanto as avaliações mais pontuais que você faz de vez em quando, todas elas vão ter a função, tá, de suprir as necessidades do professor e coloco aqui, quando suprir as necessidades também da criança. E suprir a necessidade da criança é reinventar situações problematizadoras acerca do conteúdo. Então, se eu dei o conteúdo de um jeito e não deu certo, dei de outro não deu certo, eu vou dar de outro, mas sempre problematizando. Não significa simplesmente dar a resposta, né? O aluno errou, eu vou lá e dou a resposta correta. Isso não ensina muito, tá bom? Até porque a gente precisa lembrar e não podemos esquecer que os alunos, né, têm acessos a 1 milhão de outras informações, de outros tipos de informação hoje no mundo, tá bom? Então a gente precisa ensinar eles realmente através da resolução de problemas, pois esse é um caminho importante, inclusive para acessar os meios tecnológicos e conseguir aprender o que você quer realmente aprender lá dentro, tá bom? Bom, por fim, né, o que tudo isso tem a ver com o ensino remoto? Porque o que eu falei até agora são conceitos relacionados ao ensino presencial que eu gostaria muito que ficasse martelando na cabeça de cada um de vocês que ouviu isso, para quando a gente tiver aula presencial. Mas, pensando em tudo isso, então, só para fechar, todas essas ideias, né, de avaliar as atividades no dia a dia, toda hora, analisar, ver o sentimento do aluno, ver o que ele está dizendo, ver a resposta do aluno,
Nessa época de pandemia é mais do que fundamental. Então, como é que eu vou compor a nota, já que eu tenho que dar uma nota por uma exigência burocrática, né, nessa pandemia toda, sem ter aula presencial, se eu não estou lá na escola? Eu estou mandando as atividades, eu estou avaliando, eu estou percebendo é, qual é a resposta do meu aluno. E aí, sem estresse, né? Eu vou precisar avaliar o que de fato eu estou propondo, né? E em que medida e que condições aquela família que está recebendo o que eu estou propondo está conseguindo devolver isso para mim enquanto escola, enquanto professor. Então é nesse sentido que eu vou conseguir avaliar. Então, se eu envio diariamente atividades para essas crianças, e tenho alguns retornos dessas atividades. Eu sei que não são todos, que, né, umas crianças não dão retorno nenhum, eu sei disso. Não vamos ser hipócritas aqui. Mas dos que dão retorno, a gente vai conseguir analisar dentro do que eu propus, tá certo? E às vezes até dentro do que a própria família entra em contato e coloca para a gente. Tudo isso vai compondo na cabeça do professor uma forma de avaliar. Então não é necessário aplicar uma prova nessa época, né? E voltando de novo, né? Só para concluir, então, mesmo dentro de uma lógica remota, esse conceito de uma avaliação formativa, ele é permanente. Então, só resumindo para vocês, para pensar, você avalia o tempo todo ou não avalia? Não é? Se você avalia o tempo todo, para que dar prova? Ou para que ter situações estanques e pontuais onde eu vou avaliar e eu vou desconsiderar tudo que eu fiz o tempo todo e pegar lá duas, três situações estanques que eu propus e juntar e fazer uma média daquilo. Será que faz sentido isso? E o resto, eu desconsidero tudo, né? Pensa bem. Então, eu acho que essas questões a gente precisa ver, porque, de novo, dentro desse contexto, agora a criança entendeu aquela conta que eu estava ensinando para ela, porque eu dei alguns exemplos que fazia parte ali daquele momento. Aí na prova eu pego e dou um problema completamente fora da lógica, né? A mesma conta, e aí ele vai ter dificuldade. Então a gente precisa tomar cuidado com muitas coisas nesse sentido, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Pode deixar aí as críticas que vocês quiserem, vamos conversando aí nos comentários. A ideia realmente é tentar desestabilizar um pouquinho o pensamento sobre avaliação, tá bom? Desestabilizar para reestabilizar com talvez novas ideias ou novas criações, né? A educação, assim como outras coisas na vida, está sempre em movimento. Então a gente precisa olhar para esse movimento, porque a gente está dentro desse movimento, quer queiramos ou não. Ficar parado dentro dele vai provocar provavelmente algum problema para nós, tá bom? Então um abraço para todos vocês e até a próxima.